Hoje a gente vai ver aqui como configurar um programa para migrations, né? Para fazer aquele processo de migrações que é muito comum hoje em dia, né? Antigamente a gente usava muito questão com banco de dados, de a gente ter que ficar salvando os scripts, salvando tudo que foi feito de alteração, né? E isso não é uma prática muito boa. Por exemplo, eu estou aqui com um banco MySQL logado, um banco de teste, e eu vou criar aqui uma base chamada minha API, tá? Então eu vou criar, certo? Então ele já criou essa minha base. Para eu criar uma tabela, por exemplo, eu poderia dar um nome dela aqui, por exemplo, tabela de usuários, tá? Vou dizer que ela tem 4 colunas e assim por diante. Então eu vou fazendo todo o processo, todo o procedimento aqui dentro do meu PHP MyAdmin, por exemplo, para poder trabalhar com a minha base. Ou então eu poderia, por exemplo, utilizar um outro programa que eu também tenho aqui, poderia registrar essa minha base, essa minha API aqui e fazer todo o procedimento por ela também, tá? Então eu vou, por exemplo, pegar ela aqui e vou, por exemplo, mexer nas tabelas ou criar uma nova tabela. Vou fazer todo o procedimento que eu preciso aqui neste programa, que é semelhante ao PHP MyAdmin, tá? O que acontece? Por que não é uma prática muito boa? Porque qualquer mudança que você tiver num banco de desenvolvimento e precisar repassar para um banco de produção, você tem que armazenar todas as informações que foram alteradas. Então, numa criação de tabela, é fácil, mas vamos supor que você queira editar um campo, que você queira deletar um item, um campo, colocar um outro campo, né? Deletar e colocar um novo, criar um relacionamento, qualquer que seja o procedimento, ele fica um pouco mais complexo. Então, as migrations ajudam a gente nessa questão. Existem inúmeros programas, tá, que fazem migrations, tá, ok? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o Node. O Node ele é bem bacana para esse tipo de recurso, porque ele é bem leve, você pode implementar ele de maneira muito fácil. Então, por exemplo, eu tenho uma API aqui, estou criando toda uma estrutura de API em PHP, né? Então eu tenho aqui todo o meu código em PHP, mas eu não quero utilizar, por exemplo, recursos do PHP para criar as minhas migrations. Eu vou utilizar o Node.js, né, um JavaScript, que fica muito mais prático, eu acho muito mais performático, até porque ele utiliza o Sequelize, que é um ótimo programa para comunicação, essa ponte, né, entre o banco de dados e o script, né, o código. Tá bom? Então eu vou aqui, por exemplo, mostrar que você configura, né, você cria esse arquivo, por exemplo, na raiz, né, o Sequelize RC, configura onde que estão as pastas. Então eu criei, por exemplo, aqui uma pasta chamada Node.src, né, que está aqui a minha pastinha. Você cria o arquivo de configuração database aqui, config database. Você seta como que ele deve se comportar nessa configuração, né, o que ele deve fazer. A gente está usando aqui, por exemplo, o .env, que é este arquivo de env, né, o .env mesmo, o arquivo se chama assim, que a gente passa os parâmetros, né, para que fique armazenado. Então a gente não fica mexendo aqui no arquivo em si, a gente mexe dentro do .env, né? Então eu já passo uns parâmetros, depois eu deixo isso mais explicado. Eu só quero realmente mostrar o processo da criação da migration, como é bem simples, tá? Então eu vou fazer de duas maneiras. Eu vou criar aqui o meu usuário aqui manualmente, como se eu estivesse criando aqui no meu PHP MyAdmin. Então eu vou dizer que ele é uma chave primária, o meu ID. Isso. Então ele é um int, tá certo, executar. Eu vou dizer que ele é um auto-incremente, né, para que ele possa automaticamente se incrementar. Eu vou dizer que aqui é a minha base no DB, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui nome. Vou dizer que é um varchar 50, por exemplo, ou 255, que é o padrão, né? Não tem mais nenhum recurso. Vou criar aqui um e-mail também, é um varchar 255, e vou criar aqui, por exemplo, um aniversário, que é um campo date, apenas, não date time, tá? Então tem o date time aqui, se eu precisar.
né? Mas eu quero só data. Ele é um campo que ele pode ser nulo, porque eu não posso obrigar, né? Eu quero hora informar, hora não. Os outros são campos obrigatórios. Esse campo nulo. E vou criar mais um campo. Então eu vou adicionar mais uma coluna, que eu vou colocar como ativo. E ele vai ser um booleano, um true ou false, né? Aqui no nosso sistema do o booleano aqui, tá? E vou dizer que por padrão ele é true, que na verdade é o 1, né? Tá bom? Então o booleano é 0 ou 1, né? O 0 falso e 1 verdadeiro, né? Vou armazenar aqui. Tá ok? Então ele criou minha tabela de usuários aqui. Então tá aqui a minha tabelinha bonitinha. Agora, se de repente eu criei um item errado, ou então eu tenho que jogar isso numa produção, né? Então o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer este mesmo processo no banco de produção, ou então gerar um script disso, por exemplo, exportar ele, né? Como que eu geraria o script dele, né? Então aqui o SQL eu vou colocar, por exemplo, para que ele salvasse aqui, para que eu pudesse ver o código que foi gerado, etc, né? Então eu poderia aqui abrir o código dele que foi gerado. Então ele fica um pouco confuso para que você possa fazer essa manutenção. Então o que eu prefiro fazer, o que eu acho muito prático? A gente criar uma migration, porque se de repente eu precisar tirar aqui o campo nome, ó, cliquei errado, então eu vou ter que vir aqui e deletar, né, o campo nome aqui, eliminar o campo, e aí depois criar novamente ele com um outro item, né, um título para o meu campo, né, se eu não quero usar nome, eu quero usar, por exemplo, o título, né, ou apelido, qualquer que seja o item, ou então até mesmo trocar, né, o tamanho aqui do varchar, por exemplo. Eu tenho problema porque eu tenho que registrar toda esta minha ação. Isso não é performático para você ficar armazenando. A migration já faz isso automaticamente, né? Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, como que se faria. Após estar tudo configurado, que isso fica para uma outra etapa, né? A configuração do CQLize e tudo mais, tá? Então após estar configurado, a gente faz simplesmente isso aqui. Damos o comando yarn ou npx, né? Se o que for mais prático aí, eu uso yarn, então vou utilizar. Então eu dou CQLize, que é o meu conector, né? DB, não, desculpa. Sim, primeiro DB, né? Na verdade eu já estou com a base criada. Depois eu passo rapidinho a questão desse campo, desse item DB. Então eu vou criar migration, dois pontos, create, menos menos o nome da minha migration. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tabela de users. Eu vou colocar em inglês porque eu já tenho uma tabela de usuário e eu quero ter essa diferença para a gente poder comparar, tá bom? Então aqui eu vou ter users create, vai ser o nome da minha migration, tá? Quando eu fizer isso, automaticamente ele já criou aqui na minha pastinha dentro do Node, database, migrations, ele criou um arquivinho aqui, que eu posso também clicar aqui e acessar. Nesta etapa, o que acontece? Eu vou colocar alguns parâmetros, eu vou configurar o meu script aqui, para que sempre que ele ler esta migration, ele vai acabar fazendo o que eu quero, que é criar aqueles campos, né? Então existe uma regra já setada para isso, para que você informe como que deve funcionar. Ele tem até aqui já no comentário um pouco do exemplo, né? Então, Care Interface, Create Table, é mais ou menos isso que a gente vai usar mesmo, tá? Então eu vou tirar isso aqui. E esse aqui, o down, ele é desfazer, exatamente desfazer o que eu criei. Por exemplo, se eu não quiser mais utilizar essa migration, fiz errado, eu quero voltar a uma versão anterior, é só utilizar este recurso, ele automaticamente meio que dropa, né? Aqui o comando é esse mesmo, ele dropa a minha base, tá bom? Então a minha base users. Eu vou chamar ela aqui de users, eu vou quebrar ela aqui para baixo, porque eu acho que fica mais organizado, tá bom? Então aqui são os campos, tá? Então, por exemplo, o ID ele é um campo inteiro, né? Se a gente lembrar aqui, ele é um campo integer, ele é um campo de auto-increment e é uma chave primária, tá? Então eu vou fazer exatamente isso. Então eu vou colocar aqui o tipo dele. Então o meu ID, eu vou abrir aqui
os parâmetros, que eu quero quebrar ele em mais parâmetros. O tipo dele vai ser Serialize, meu Deus, Serialize.integer, tá? Eu vou dizer que ele não pode ser nulo, então allow null vai ser false. O auto increment aqui é true, então ele é aquele campo com auto incremento, né? Ele automaticamente soma ao próximo quando eu criar um novo registro sem ter que eu passar o código, né? Sem ter que eu informar qual é o ID, ele automaticamente pega próximo da sequência. E eu vou dizer que ele é uma primary key, tá? True. Isso daqui já me seta a minha chave primária, tá ok? Eu quero criar mais campos, então eu vou dar uma vírgula aqui no meu campo e vou dizer o meu próximo campo, que vai ser nome, certo? Mesmo processo. Eu vou dizer que ele é do tipo Serialize. Errando a digitação é complicado. Ele é um campo string, tá? Isso é a diferença. Então o Serialize ele tem tipos próprios. Se a gente clicar aqui, que aqui não está aparecendo, mas no Serialize em si, ele tem os tipos próprios dele, que é o integer, string, date, datetime. A gente vai depois repassar alguns, tá bom? Então aqui eu vou dizer que é o meu campo string. Automaticamente, se eu deixo dessa maneira, ele me seta o máximo, que é 255. Agora, se eu quiser, por exemplo, que a minha string tenha 50 caracteres de tamanho máximo, eu coloco entre parênteses e coloco o número 50, tá bom? Isso funciona e funciona muito bem, tá? Então, mas eu quero que ele atinja o número máximo. Então vai ser uma string e eu sempre coloco essa propriedade allow null igual a false, porque se você quiser que seja nulo, você bota true. Se você quiser que não seja nulo, você coloca false. Eu sempre gosto de informar, tá? Eu acho que você incrementa o script, né? Você deixa ele mais preciso com o que você quer, tá ok? Vamos para a próxima. Eu quero, por exemplo, o e-mail. Basicamente é o mesmo tipo, eu vou copiar e colar, tá? E vou trocar só aqui, e-mail. E temos também qualquer outro campo. Temos o aniversário, tá? Então aniversário, ele vai ser um tipo date, tá? Eu vou explicar como é que funciona aqui. Serialize.date only, porque o date do Serialize é datetime e o date only seria o nosso date simples, sem time, tá bom? Então ele é um tipo date only, e eu vou dizer que ele pode ser nulo. Allow null igual a true, porque é um campo que pode ser nulo, tá? E eu vou ter também o meu ativo, né? O meu ativo, que ele é do tipo Serialize Boolean, tudo em maiúsculo, tá? Os tipos. E eu vou dizer que ele não é nulo. E tem mais um parâmetro que eu setei, que era o parâmetro inicial dele, ele era 1, né, ou true, né, aqui o pré-definido dele. Então ele vai ser default value igual a true. Pronto, terminamos aqui a nossa configuração da nossa migration. Como que funciona para rodar ela? Simplesmente a gente utiliza um comando chamado yarn serialize db migrate. db migrate. Esse comando vai processar todas essas migrations que não foram processadas, ou seja, eu posso criar inúmeras aqui e processar, e a partir do momento que eu já processei, ela não é reprocessada. E aí a gente fica com o mesmo banco de dados em qualquer máquina de trabalho, em produção. Fica muito, muito prático, realmente. Tá bom? Então eu vou rodar ela aqui. A gente vai perceber ela funcionando, já terminou. Então ela já configurou a migration,
tá? E se você entrar aqui no nosso banquinho aqui, você vai perceber que ela tem uma tabela chamada Users e criou uma tabela chamada Sequelize Meta, que é onde ele armazena os dados do Sequelize, tá bom? E aqui nessa Users você vai perceber que ele criou toda a estrutura do jeito que a gente queria, ó. Date, o booleano aqui, o varchar, o int, chave primária, com autoincremento, tudo certinho. E fica muito mais prático, né? Porque ó, se a gente entrar aqui no outro, é a mesma coisa, tá vendo? Então ficou muito mais prático. E aí eu posso também desfazer essa minha ação, né? Como eu disse, eu poderia simplesmente vir aqui e dar um undo, né? Migrate undo, ele vai desfazer essa minha ação. Tá? Então ele desfez a minha ação e se eu voltar lá no meu banco de dados, eu percebo que não tem mais a minha tabela users, né? Eu vou deletar essa usuários aqui também, tá? E aí se eu reprocessar aqui e der um migrate novamente, ele vai processar novamente, tá? Então aqui basicamente tá aqui, fica muito prático, muito performático. E se eu precisar mexer em qualquer campo, eu utilizo uma nova migration, informo o que eu quero fazer, se é um field add, se é um update, qualquer que seja o meu evento, eu posso criar migrations para isso e ele vai ficar com essas, como se fosse criando os versionamentos, né, do banco. De acordo com o que eu fui evoluindo, eu fui criando novas versões do meu banco de dados.